Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus e nesta manhã do dia 5 de março, e nós vamos meditar de Josué, capítulo 16 a capítulo 18, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem nos empolgamos, não é? Falando a respeito da terra conquistada e avançamos um pouco mais, já falamos do capítulo 16 ontem, que foi as terras entregue a Efraim e a Manassés, as duas tribos, né, que eram, na verdade, neto de Jacó, eram filhos de José e que Jacó os tomou como seus filhos. E aí nós vimos qual foi a amplitude da terra que foi dado a essas duas tribos. Lembrando que a meia tribo de Manassés já tinha herdado lá, né? Antes deles ultrapassarem o Jordão, ao leste do Jordão. Então eles já tinham, junto com a tribo de Judá, eles tinham também herdado uma parcela das terras lá. Então agora somente meia tribo de Manassés ainda necessitaria de ter uma possessão. E mais, tem também a terra dada a Efraim. E você começou a perceber ontem que foi encontrado falhas, né? Que nas conquistas das cidades entregue a cada uma das tribos, você vai ver no final do capítulo esse texto. Eles não expulsaram os cananeus de Gezer, de modo que os habitantes de Gezer vivem até hoje no meio de Efraim, submetidos a trabalho forçado. Então eles não expulsam os cananeus da terra. E até o momento aqui, eles estavam, né, apavorados com tudo que Deus já havia feito e eles se submetem ao trabalho forçado. Só que isso vai ser uma grande armadilha para Israel lá na frente. Então eu quero que você preste bem atenção e guarde esses detalhes que a palavra de Deus traz, né? Então, no capítulo 17, nós vamos ter a terra entregue a Manassés, que foi a parte ocidental. A porção seguinte da terra foi entregue por sorteio à tribo de Manassés, que é descendente do filho mais velho de José. E nós vamos ver aqui que o pai de Gileade, guerreiros valentes, eles e os seus descendentes receberam terras na região de Gileade, Bazã, ao leste do Rio Jordão. Assim, a porção da terra oeste do Jordão foram para as demais tribos de Manassés, né? Então, você vai perceber que a tribo de Manassés, ela tem a leste e logo depois, porque o Jordão vai cortar ali, né, o território delas. E, contudo, Zelofeade, lembra desse nome? Pois bem, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve filhos, mas somente filhas. Seus nomes eram Mala, Noá, Ongla, Milca e Tirza. Eram as 5 filhas de Zelofeade. E nós já falamos sobre essas mulheres aqui na época de Moisés, né? Aqui elas vão herdar a terra, mas lá, quando se começou a falar sobre repartir as terras, sobre as heranças, sobre a terra que eles iriam receber, essas mulheres foram diante de Moisés. E Deus muda os costumes daquela época. Deus muda os tratados, as leis daquela época para favorecer essas 5 mulheres, né? Nós falamos na época ali, né, que o tribunal de Deus julgou favorável a estas mulheres e nós temos uma mudança extraordinária na legislação de Israel que
falava sobre a sucessão, que elas entrariam, né, como sucessora dos seus pais, o que não era permitido naquela época, as mulheres sucederem as heranças, isso era restrito aos homens. As mulheres daquela época era dado a elas o dote por ocasião do seu casamento. Então, essas 5 mulheres, né, foram ao sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, e aos líderes de Israel e disseram: o Senhor ordenou a Moisés que nos entregasse uma porção de terra como herança junto aos nossos parentes. Então Josué lhe deu a herança entre os irmãos do seu pai, conforme o Senhor havia ordenado. Assim, os filhos de Manassés receberam no total 10 porções de terra, né? Então, nós estamos vendo aqui a divisão das terras, ela se estendia desde Asser, Micmipteá, perto de Siquém, dali prosseguia para o sul, em Miquipetá, até o assentamento junto à fonte de Tapuá. E aí nós vamos ver as cidades dentro desse território. Logo em seguida, nós vamos ter também a possessão dada a Issacar, né? Contudo, nós vamos ver que os descendentes de Manassés não conseguiram ocupar estas cidades, pois os cananeus estavam determinados a permanecer naquela região. Mais tarde, quando os israelitas se tornaram fortes o suficiente, submeter os cananeus aos trabalhos forçados, mas não os expulsaram completamente. Então, também aqui na tribo de Manassés nós tivemos este problema. E aí, nós vamos ver que isso vai trazer, né, de um primeiro momento, algo muito favorável, né? Vamos ter escravos submetidos a cortar lenha, a fazer vários trabalhos que favoreciam a ele. Porém, esses escravos eram inimigos, isso mesmo, né? Então, eles vão pagar tributo de boa vontade, vão servir, né? Mas nós vamos ver que isso vai ser uma armadilha lá na frente, né? Isso, 2 Coríntios 6,14, chama de jugo desigual. Então, nós percebemos, né, que muitas vezes não obedecemos na risca aquilo que Deus determinou. Deus determinou que deveriam expulsar, não tolerar, né, essas nações no meio deles, mas era favorável a eles terem escravo, poupava eles de guerras, de aborrecimentos, né? Então eles deram um jeitinho deles ali, permitindo que esses povos continuassem a habitar no meio deles, né? Isso você vai ver que trouxe desgraça para eles, né? Muitas vezes aquilo que é cômodo para nós, né? Favorável para nós, traz-nos insegurança espiritual, porque deixamos de cumprir aquilo que Deus determinou, né? Nos permite a darmos os jeitinhos e não estarmos posicionados e obedientes, né, a tudo aquilo que Deus determinou. No capítulo 18, nós vamos ver a distribuição do restante da terra, né? Você percebeu que essa leitura de hoje era uma leitura muito rápida, porque fala somente das cidades conquistadas. No capítulo 18, agora a terra estava sobre o controle dos israelitas. Toda a comunidade se reuniu em Siló e ali armou a tenda do encontro. Mas ainda restavam 7 tribos de Israel que não haviam recebido porções de terra como herança. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão esperar para tomar posse do restante da terra que o Senhor Deus deu aos seus antepassados? Olha só a chamada de Josué. Lembrando que Deus já tinha dito: Josué, tu já está adiantado em idade, né? Então, apressa aí as conquistas, porque é a tua gestão, né? É o teu momento. Você foi chamado para isso, para levar esse povo a conquistar. Mas Josué não podia conquistar sozinho. Precisaria, né, da disposição de ânimo de cada
tribo querer realmente conquistar o seu território, né? Acreditar nessa conquista. Então, eles começam a viver ali de forma cômoda e vão deixando de lado aquilo que eles precisavam conquistar. E aí Josué chama a atenção dele. Até quando vocês vão esperar para tomar posse do restante da terra que o Senhor deu aos seus antepassados? Esse é o texto que nós vamos meditar no nosso versículo do dia. Aqui nós vamos falar sobre isso, sobre adiar aquilo que precisa ser feito. Uma palavra muito em alta é procrastinar, né? Deixar para depois aquilo que precisa fazer de forma imediata. E todas as vezes que procrastinamos algo por comodismo, isso se torna uma armadilha. Então nós vamos falar isso no versículo do dia. Não perca esse momento especial de se aprofundar um pouco mais, não só falando no contexto da palavra, mas trazendo esta palavra para o nosso dia a dia, né? Para aquilo que a palavra de Deus quer falar conosco hoje. Então, você já percebeu que será muito bom o nosso versículo do dia. E aí ele diz aqui: escolha 3 homens de cada tribo e eu vou enviar para fazer o reconhecimento da terra e mapeá-la, né? E eles voltarão a mim com um relatório escrito da divisão proposta de suas heranças e dividirão a terra em 7 partes, sem incluir o território de Judá ao sul, nem o território de José ao norte. Depois de traçarem um mapa da divisão da terra em 7 partes, tragam para mim, e eu farei o sorteio na presença do Senhor, nosso Deus. Então, aqui um mapeamento de tudo ainda que aquilo que falta ser conquistado. Os levitas, porém, não receberão porção alguma da terra entre vocês, pois o seu serviço como sacerdote do Senhor será a sua herança na tribo de Gade, de Ruben, meia tribo de Manassés. Eles não receberão mais terra, pois já também receberam herança na porção da terra que Moisés, servo do Senhor, deu ao leste do Jordão. Quando os homens estavam partindo para mapear a terra, Josué lhe deu: vai e faça o reconhecimento da terra e traga uma descrição dela por escrito. Depois voltem e eu distribuirei a terra entre as tribos por sorteio na presença do Senhor, aqui em Siló. E os homens partiram, atravessaram a terra, traçaram o mapa de todo o território, dividiu em 7 partes, como Josué tinha determinado, relacionando as cidades em cada parte, registrando tudo o que estava escrito, e voltaram a Josué no acampamento de Siló. E ali em Siló, Josué fez o sorteio na presença do Senhor e determinou qual tribo receberia cada uma das partes, né? Lembrando que eram 7 partes. Então, a primeira porção da terra foi entregue por sorteio à tribo de Benjamim, isso mesmo, que ficava no território designado para a tribo de Judá e José. Essa divisão ali, né? Ficava na divisa dessas terras que já tinham sido conquistadas. E aí, ele ainda descreve, né, que esse ponto da divisa fazia-se uma curva para o sul pelo lado oeste do monte em frente a Bet-Horon e terminava em Kiriat Baal, Kiriat Jearim e cidades pertencentes à tribo de Judá. Esta era a divisão ocidental que esses herdaram, né? Tem também a divisão sul, nos arredores de Kiriat Jearim, desse ponto a oeste que se estendia a fonte de águas de Neftoa, que descia até o pé do monte junto ao vale de Ben-Rinom, ao norte do vale de Refaim. Descia pelo vale de Irom e atravessava a encosta do sul, cidade onde habitavam os jebuseus, que continuavam até em Rogel. Em Rogel, a divisa seguia e prosseguia até o norte, chegando a Ensemes, e continuava até Geliote, que
que fica em frente ao desfiladeiro de Adumim. Então, aqui você consegue perceber os detalhes desse mapeamento de território, né? Muito bem pontuado aqui. Essas eram as divisões da herança designada clãs dos Benjamim. E as cidades entregues a Benjamim, estas foram as cidades que foram entregues a essas clãs, que eu já falei aqui, que eram as famílias pertencentes à tribo de Benjamim. Então, era um total, né, de várias cidades. Jericó, Bet-Ongla, Emeniquis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ófita, com os seus povoados ao redor, também Gibeon, Ramá, Berote, Mispa, Quefira, Moza, Requém, Irpel, Tarala, Zela, Elefe e as cidades do Jebuseu, isto é, Jerusalém. Então ficou para quem? Tribo de Benjamim. E Kiriat Jearim, então 14 cidades com os povoados ao seu redor. Esta foi a herança designada aos clãs dos Benjamim. E amanhã nós vamos falar das terras entregues a Simeão. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. E queremos aprender com as Tuas Escrituras, a não procrastinarmos e a seguirmos à risca tudo aquilo que o Senhor tem dito a nós. Não queremos abrir mão de nada, Senhor, mas queremos a Tua promessa por completo. Em nome de Jesus, amém e Deus te abençoe.